Olá, queridos irmãos, graça e paz, bem-vindo à Palavra do Dia. Nós estamos no mês de outubro e, excepcionalmente nesse ano de 2021, nós estaremos comemorando 504 anos da Reforma Protestante, naquele dia 31 de outubro de 1517, quando Lutero, às portas da capela do Wittenberg, prega ali as 95 teses contrapondo com uma imposição pagã do catolicismo romano, chamando as teses do catolicismo a uma resposta, uma vez que Lutero havia sido claramente, pela ação do Espírito Santo, compreendido o que era o Evangelho de Cristo Jesus. E o texto muito clássico que nós lembramos nesse período é Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, que diz a palavra de Deus: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Lutero, por anos da sua vida, se debateu na sua alma contra esse texto de Romanos capítulo 1, verso 17, porque o que se entendia desse texto é que a justiça de Deus, ela era revelada por uma manifestação da ira do próprio Deus contra os pecadores. Deus é justo e os pecadores não vão merecer a justiça de Deus, ou seja, todos os pecadores estão condenados. De certa forma, Lutero, ao pensar nisso, não estava equivocado quanto ao entendimento da justiça de Deus, porque Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3 que não há neste mundo nenhum justo, nenhum sequer. Porém, o texto que Paulo está escrevendo em Romanos capítulo 1, verso 17, não aponta a justiça condenatória de Deus aos pecadores, mas a oferta de tornar estes pecadores justos em Cristo Jesus. E qual era a grande escravidão da alma de Lutero? Ele precisava conquistar Deus de qualquer jeito para que Deus não manifestasse a sua ira sobre ele. Então Lutero se esforçou em boas obras, Lutero se esforçou a ter um caminho santo, mas ele se frustrava porque ele errava, ele tinha maus olhares, ele tinha uma palavra que não era santa, ele tinha atitudes pecaminosas sendo reveladas na sua caminhada de vida. Isso deixava a alma de Lutero tremendamente perturbada, até que, pela instrumentalidade do Espírito Santo, quando ele se depara com esse texto e Deus joga luz no coração de Lutero, Lutero entende que o texto está dizendo que o justo em Cristo Jesus viverá por fé. A ideia de que nós que fomos expostos à cruz de Cristo, segundo Paulo escreve em Romanos capítulo 5, nós fomos justificados diante de Deus em Cristo Jesus. Isso fez sentido para Lutero. Isso trouxe libertação para Lutero. E quem sabe você, como crente, ainda vive numa definição equivocada de que Deus irá receber os seus pessoais sacrifícios para alcançá-lo. Querido, o sacrifício foi feito pelo próprio Deus em Cristo Jesus para tornar você justo. Você não deve pagar mais nada. Tudo já foi pago. A sua dívida, a sua condenação foi paga na cruz de Cristo. Em Cristo nós fomos justificados. E agora faz sentido. Eu, sendo justificado em Cristo Jesus, vivo constantemente a minha vida nessa confiança plena de que Deus me olha justificado diante do seu Filho. Isso traz alívio para nós, não é verdade? Mas também traz a responsabilidade de nós cada dia mais aprumarmos a nossa caminhada, não para que pelos nossos próprios esforços alcancemos algo de Deus, mas pela nossa justiça em Deus, colocada em nós, em Cristo Jesus. Isso faz todo sentido. Foi colocado em você
Cristo Jesus, a justiça plena de Deus, e por isso você tem condição de viver os seus dias pela fé. Percebe a conjugação do verbo aqui? O justo viverá. Essa é uma ideia de constância, uma vida plena, uma vida justa, que libertou você da escravidão do pecado, assim também como libertou Lutero da escravidão da sua alma perdida. Reforma protestante, ela chegou em você, ela chegou a mim. Pela ação de Lutero? Não, pela ação de Deus usando Lutero. E hoje, você é instrumento nas mãos de Deus para revelar essa justiça plena em Cristo Jesus. 504 anos da Reforma Protestante. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família.